Abra sua Bíblia comigo no Evangelho segundo escreveu João, no primeiro capítulo, no versículo de número 29. Hoje é domingo de Páscoa e eu quero pregar uma mensagem a respeito do Cordeiro de Deus. E esse culto é tão especial que parece um culto de Santa Ceia, não é verdade? Nós temos o costume de celebrar assim de uma maneira mais intensa o sacrifício de Jesus, a sua morte, a sua ressurreição, nos cultos de Santa Ceia, mas a verdade é que nós deveríamos fazer isso todos os cultos, todos os dias da nossa vida, porque essa é a razão de nós estarmos aqui hoje, porque um dia Ele foi sacrificado por nós. Quem pode celebrar Jesus por isso? O presbítero Elson pregou na quinta-feira sobre a Páscoa. Eu falei, ele quebrou minhas pernas, né? Pregou no texto de Êxodo, capítulo de número 12, eu falei, hoje eu preciso pregar sobre a Páscoa também, não há como fugir disso, mas numa conotação um pouquinho diferente, nós falaremos sobre o Cordeiro de Deus. Quem achou, Evangelho de João no primeiro capítulo, versículo de número 29, dá um glória a Deus bem forte aí. A palavra de Deus diz o seguinte: no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus. Diga comigo, eis o Cordeiro de Deus. Diga mais alto, que tira o pecado do mundo. Glória a Deus. Quem crê nessa palavra diz amém. Nós temos aqui uma declaração de João Batista quando Jesus dá início ao seu ministério. Jesus já estava com 30 anos e ali ele começa o seu propósito salvífico. Ali ele dá início ao plano perfeito de Deus de entregar o seu Filho Jesus na cruz para morrer por nós. E essa declaração de João não é uma declaração simples. Na verdade, ela está apontando para séculos de história, de símbolos e profecias. Essa frase, preste atenção, ela conecta tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento. Ela ecoa lá no Êxodo, quando Jesus é prefigurado naquele cordeiro que foi morto, quando a 10ª praga foi enviada para que o povo hebreu fosse liberto da terra do Egito. Essa declaração ecoa também para o sacrifício diário que era feito no tabernáculo, onde o sacerdote imolava um cordeiro para que o sangue fosse aspergido ali no altar, a fim de que os pecados fossem propiciados. O que é propiciação? Os pecados eram encobertos e não redimidos. Então nós entendemos que aquele era um sacrifício, mas não era um sacrifício perfeito. Mas essa declaração aponta também para esse fato que acontecia quase que diariamente no tabernáculo. E ela também aponta para o seu âmbito profético que está lá em Isaías, número 53, quando Isaías diz que ele seria o cordeiro que seria levado ao matadouro e não abriria a sua boca por amor a mim e a você. Então Jesus, ele é a concretização de todos esses símbolos. Ele é o cordeiro providenciado por Deus. Diga comigo, ele, diga mais forte, ele é o cordeiro providenciado por Deus, o único que tira o pecado do mundo. Então o cordeiro do Antigo Testamento era um cordeiro que só encobria os pecados, que só propiciava os pecados. Mas quando João vê a Jesus vindo para ser batizado por ele, ele diz, eis aí o Cordeiro de Deus. Ele poderia apresentar Jesus como rei, ele poderia apresentar Jesus como sacerdote, mas ali ele apresenta Jesus como Cordeiro de Deus, porque aquela era uma declaração profunda, aquela era uma declaração que apontava para o propósito de vida de Jesus. Ele não apenas cobre os pecados, o Cordeiro de Deus, mas ele remove, olha isso, vou repetir, ele não apenas encobre os pecados ou cobre, mas o Cordeiro de Deus, ele remove os nossos pecados. Quantos creem nisso? Ele removeu a nossa culpa, ele removeu a acusação do diabo contra nós, porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então eu quero pensar um pouquinho com os irmãos nessa manhã. Quem está comigo diz amém. O que nós aprendemos com a declaração de João? Primeiro, Jesus é o Cordeiro oferecido por Deus. Como disse o pastor Arnaldo aqui, nós já recebemos algo excelente de Deus.
E tudo que nós fazemos hoje certamente não será suficiente para pagar aquilo que nós já recebemos. Então tudo que nós entregamos para Deus é oferta. Muitas vezes nós achamos que oferta é somente na hora que nós colocamos a mão no bolso. Mas o apóstolo Paulo vai além, lá em Romanos capítulo de número 12, dizendo que nós somos um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então oferta a Deus não é somente no momento do culto que nós colocamos a mão no bolso para ofertar, porque a obra de Deus também precisa disso. Mas oferta a Deus é o nosso estilo de vida, é a maneira que nós andamos, é a maneira que nós pensamos, a maneira que nós agimos. Tudo o que nós fazemos é uma oferta a Deus. E nada disso, por mais que você seja bom, por mais que você seja alguém separado, por mais que você seja alguém santificado, nada disso seria suficiente para pagar pelo sacrifício de Jesus, pela oferta de Deus, porque um dia Deus olhou para nós e decidiu entregar o seu Filho. Sabe, irmãos, eu passei a compreender isso de uma maneira melhor quando eu me tornei pai. Quem é pai aí? Levante sua mão. Sabe, quando nós somos pais, quando nós nos tornamos pais, nós somos tomados por um amor que nós não sabemos explicar. Nós somos tomados por um sentimento de proteção, e quando você vê o seu filho, você agarra ele nos seus braços, você olha para ele e você quer proteger o seu filho, porque é um amor que nós não podemos explicar. E a Bíblia diz que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, sim ou não? Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, então nós temos os atributos comunicáveis de Deus. Nós só não temos os atributos incomunicáveis de Deus, que é a onipotência, onisciência, onipresença. Mas os atributos comunicáveis de Deus nós temos. Então, o mesmo sentimento que você tem de pai para com o seu filho, é o mesmo sentimento que o pai tinha com o filho dele. E quando nós paramos para pensar a respeito disso, nós começamos a entender que não foi qualquer oferta, nós começamos a entender que não foi qualquer sacrifício, nós começamos a entender que não foi qualquer obra, mas uma obra extraordinária de alguém que olhou para um povo pecador, que pegou o seu único filho, o seu filho amado, e ofereceu em favor de nós, para que nós estivéssemos aqui hoje glorificando a Deus, levantando as nossas mãos e dizendo: nós te amamos, Jesus. Por quê? Porque Ele nos amou primeiro. E tudo isso precisou acontecer por causa do problema do pecado. Deus já sabia de todas as coisas, então o pecado não foi um acidente de percurso, porque quando o Senhor criou todas as coisas, já existia um plano preparado. Diga assim comigo: Deus não improvisa. Diga mais alto: Deus planeja. A Bíblia diz que Jesus é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Então, ainda que o homem tenha pecado no Éden, Deus já sabia de todas as coisas. E por que Deus permitiu isso, pastor? Porque Deus não criou robôs. Deus criou pessoas com livre arbítrio. Nós somos livres para escolher a Deus ou não. Nós somos livres para seguir a Jesus ou não. Nós somos livres para fazer a sua vontade ou não. Mas independentemente da nossa vontade, já existia um plano perfeito, porque Jesus é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Imagina, irmãos, você daria o seu filho para morrer por alguém? Jamais. Você daria o seu filho para morrer por pessoas que te negariam? Jamais. Mas Ele já havia providenciado esse Cordeiro antes da fundação do mundo. Pergunta: por quê, pastor? Porque Ele enxergava você, meu querido irmão. Ele enxergava a mim, Ele enxergava o amor que seria derramado através da cruz. Então, a primeira coisa que nós aprendemos quando João Batista identifica Jesus vindo ao Jordão para ser batizado por ele, é que Jesus é o Cordeiro oferecido por nós, o Cordeiro que providenciaria tudo que nós precisaríamos para estar aqui hoje. Como não nos lembrarmos de Gênesis 22, Abraão profetiza que Deus iria prover o cordeiro para o holocausto. Abraão esperou muitos anos para o cumprimento da promessa que Deus fez para ele lá atrás, dizendo: Abraão, eu vou te dar um filho, e desse filho a sua descendência será muito numerosa. E aí Deus, depois de 25 anos, diga comigo 25 anos,
Diga mais forte, 25 anos. 25 anos não são 25 dias, 25 meses. 25 anos é muito tempo. Então ele espera 25 anos, porque quando ele sai da terra de Ur dos Caldeus, Abraão tinha 75 anos, e quando Isaac nasce, Abraão tinha 100 anos de idade. E Deus dá a promessa para Abraão, mas agora Deus vira para Abraão e fala: Abraão, pegue o teu filho, o teu único filho, e entrega para mim em sacrifício, em holocausto. E a Bíblia diz que Abraão creu, e isso foi lhe imputado por justiça. Abraão pegou seu filho pela manhã, pegou os seus servos e caminha em rumo ao Monte Moriá. E aí surge uma questão no meio do caminho: Pai, estão aqui todas as coisas que nós precisamos para sacrificar a Deus. Está aqui o cutelo, está aqui a lenha, está aqui tudo que nós precisamos, mas cadê o cordeiro? E aí Abraão profetiza dizendo: Deus proverá o cordeiro para o holocausto. Eles sobem o Monte Moriá, e o pai vira para o filho e fala: olha, na verdade quem vai ter que morrer é você, porque alguém precisa pagar pelo pecado. Diga comigo: alguém precisa pagar pelo pecado. O sangue de alguém inocente precisa ser derramado pelo culpado. Cadê, pai, o cordeiro? É, filho, hoje o sacrifício é você. E o que mais me admira nessa passagem é que o menino deitou sobre o altar. E quando Abraão vai sacrificar Isaac, a Bíblia diz que houve uma voz lá do céu dizendo: Abraão, não faça isso, porque o cordeiro para esse holocausto já foi provido. Quando Abraão olha para o lado, ele vê um cordeiro lá preparado, porque era para sermos nós que teríamos que morrer para pagar pela culpa do pecado, mas Deus já proveu o cordeiro desde o Moriá. Aquele cordeiro no Moriá prefigurava Cristo, e aquela foi a primeira vez que Deus foi chamado de Jeová Jiré, o Deus da provisão. Então Jesus, ele é o cordeiro oferecido por Deus. Nós estaríamos condenados, porque a partir do momento que Adão pecou, a Bíblia diz que todos nós fomos colocados debaixo de uma mesma condição. Mas aquele dia lá no Moriá, aquele cordeiro prefigurava Cristo, que derramaria o seu sangue por nós, e nós fomos alcançados pela provisão do Jeová Jiré. Diga comigo: Jesus é o cordeiro oferecido por Deus. Ele é o plano perfeito, definitivo e eterno. Nós não precisamos mais fazer sacrifícios, nós não precisamos mais viver pagando promessa. Quantas pessoas nessa época do ano estão pagando promessa, subindo escadas de joelhos, quando na verdade o sacrifício já foi perfeito, eterno e definitivo, porque Deus não improvisa, Deus planeja. Diga comigo: Deus não improvisa, Deus planeja. Deus ofereceu o seu filho. João 3,16, um texto que você tanto conhece, diz que Deus amou o mundo e Ele deu. A salvação nasceu no coração do Pai. Olha que coisa interessante. Você pediu para nascer? Não. Você pediu para ser salvo, para ser condenado? Não. Mas a salvação nasce no coração do Pai, quando Ele olha para o Filho e entrega o seu Filho. Nós conhecemos muito esse versículo, mas quando nós vamos para a palavra grega, deu, é dídimo, que diz uma entrega sacrificial, uma entrega que teria que sangrar por amor a nós. Então não foi qualquer entrega, foi uma entrega de morte e uma entrega de cruz, uma entrega que verteu até a última gota de sangue, para que nós fossemos redimidos e estivéssemos aqui nessa manhã. O Pai entregou. O cordeiro não foi exigido por nós, mas ofertado a nós. Olha que coisa linda. Diga comigo: o cordeiro não foi exigido por nós, mas ofertado a nós. Olha isso, queridos. Quem deu o primeiro passo não fomos nós, mas foi Ele. Porque Deus ama se relacionar com a sua criatura. Deus ama se relacionar com você, Deus ama se relacionar conosco. Por isso que nós estamos aqui nessa manhã ouvindo que ainda que nós façamos tantas coisas, a iniciativa não veio de nós, a iniciativa veio dEle. Ele deseja se relacionar conosco. Preste atenção, nós não contribuímos para esse plano,
Foi o Senhor quem tomou a iniciativa. Nós não contribuímos para nada. Nós temos uma frase que é muito dita no meio das nossas igrejas: ei, você já aceitou a Cristo? Na verdade, não fomos nós que aceitamos a Cristo, Ele que nos aceitou, Ele que nos encontrou. É claro que nós temos que dar uma resposta para esse amor, mas a iniciativa veio de Deus. João diz: nós o amamos porque Ele nos amou. Será que você pode sentir o amor de Deus nessa manhã? Olha que coisa linda, nós nos reunimos aqui em um culto como esse, gostoso, sentindo a presença de Deus, porque nós recebemos esse amor. E é claro que mesmo falhos, indignos, imperfeitos, pecadores, quando nós erguemos a nossa mão, quando nós erguemos a nossa voz para adorar a Ele, dizendo: Jesus, obrigado, eu reconheço que eu sou pequeno, mas o Senhor é grande, eu reconheço, Senhor, que eu sou pecador, mas o Senhor é santo, e eu estou aqui nessa manhã para buscar fazer a sua vontade. Ei, Ele rasga o céu sobre nós, Ele derrama o seu Espírito sobre nós, e nós sentimos a sua graça, porque Jesus é, diga comigo, Jesus é o Cordeiro oferecido por Deus. Glória a Deus por isso. Não fomos nós que buscamos a Deus, foi Deus que planejou morrer por nós. E desde o Éden o homem sempre foge de Deus, mas Deus está chamando: onde você está, Adão? Olha o domínio do pecado sobre alguém que está debaixo de uma acusação. Quando Adão peca no Éden, sabe o que ele faz? Ele se esconde de Deus, porque todos os dias, na viração do dia, Deus descia no jardim para ter um encontro com o homem. E Deus pergunta: onde você está, Adão? Porque Deus sempre nos chama para um relacionamento intenso e profundo a cada dia. Eu não sei como você entrou aqui nessa manhã, talvez fugindo de Deus, talvez fugindo do seu chamado por conta de decepção, de frustração, ou quem sabe por conta de uma acusação: pastor, eu errei, e eu acho que eu nunca mais voltarei a ser quem eu era antes. E Deus está te chamando nessa manhã, perguntando: onde você está? Porque você entrou aqui nessa manhã não foi por um mero convite, você entrou aqui nessa manhã não foi simplesmente para ver as crianças se apresentando, você entrou aqui nessa manhã porque o Cordeiro de Deus está perguntando: onde você está? E quando você diz: eu estou aqui, Senhor, eis-me aqui, eu estou aqui, Ele te abraça, Ele te lava, Ele te renova. Se houver uma predisposição para a mudança e arrependimento, Ele te purifica, Ele lava as suas vestes, Ele te coloca no centro da sua vontade, Ele te introduz de volta no jardim, que é um lugar de intimidade, um lugar de comunhão. Quantos creem nisso? Jesus é o Cordeiro oferecido por Deus a nós. O homem acha, ouve isso, que precisa se consertar para então ir a Deus, mas é Deus quem vem ao homem e o transforma. Eu vou repetir isso aqui, só dois pegaram. O homem acha que precisa se consertar para ir a Deus, mas Deus é quem vem ao encontro do homem e o transforma. Pelos seus próprios méritos, pela sua santidade, jamais você conseguirá fazer e cumprir a vontade de Deus. Mas quando você diz: Pai, eu estou aqui, eu só sou disponível ao Senhor, Ele vem e te transforma, Ele vem e te lava, Ele vem e te liberta, porque nós acreditamos que a iniciativa não veio de nós, a iniciativa veio de Deus. Diga comigo: Jesus. Diga mais alto: Jesus é o Cordeiro oferecido por Deus. Quem pode glorificar a Jesus por isso? Hoje as pessoas estão comemorando a Páscoa do Coelho. Nós estamos comemorando a Páscoa do Cordeiro de Deus. O coelho vai fartar o ventre das pessoas de chocolate, o Cordeiro vai nutrir a sua alma e o seu espírito com a presença de Jesus. Aleluia. Segunda coisa que nós aprendemos com a declaração de João: o sangue do Cordeiro é o sinal que livra da morte. E essa não é uma morte qualquer, é o domínio da morte que passou a reinar sobre todos os homens quando Adão peca lá no jardim do Éden. O sangue do Cordeiro é o sinal que nos livra da morte, e todo sinal comunica alguma coisa.
Você que dirige, você sabe disso. Quando você está na avenida e você vai cruzar uma esquina, você tem um sinal, e se ele tiver vermelho, você tem que parar. Todo sinal comunica uma mensagem. Quando o povo hebreu estava sofrendo cerca de 430 anos, debaixo da acusação, debaixo do fardo pesado de Faraó, Deus levanta Moisés como libertador, e Deus diz assim: eu vou libertar vocês da terra do Egito, Moisés, e você será uma figura importante para isso. E a primeira vez que Moisés se levanta diante de Faraó, a Bíblia diz que Deus endureceu o coração de Faraó. Não foi Faraó que endureceu o seu coração, mas Deus endureceu o coração de Faraó. Você já parou para pensar sobre isso? Essa é uma declaração um tanto quanto curiosa, e até os nossos irmãos calvinistas, eles usam essa declaração para falar sobre eleição, só que na verdade não tem a ver com isso. Por que que Deus endureceu o coração de Faraó? Pergunta: por quê, pastor? Porque Deus queria mostrar que ele era o único Deus, porque Faraó era tido como uma divindade. Então Deus vai trazer juízo sobre a terra do Egito, e na 10ª e última praga, Deus fala assim: olha, eu ferirei a todo primogênito do Egito, porque o anjo destruidor vai passar, e todo primogênito terá que morrer, mas vocês vão pegar um cordeiro, diga comigo, um cordeiro, e vão derramar o seu sangue. O sangue do cordeiro precisaria ser pegado e colocado nos umbrais das portas, como um sinal, diga comigo, como um sinal. Todo sinal comunica uma mensagem. O anjo destruidor passaria, e a casa que não houvesse a marca do sangue nos umbrais da porta, você conhece a história, todo primogênito iria morrer. Mas quando o anjo da morte, o anjo destruidor estava passando, que ele via o sinal do sangue na porta, ele passava por cima. Por isso que Páscoa significa passar por cima. Pechá no hebraico, passar por cima, porque o sangue comunica algo. Quando nós acreditamos no sacrifício perfeito, definitivo e eterno de Jesus na cruz, nós somos marcados com o sangue. Você é marcado com o sangue precioso de Jesus. E eu não sei se você já pegou a mensagem, mas esse sangue que está sobre a sua vida comunica algo. A morte não tem mais poder sobre você, o pecado não tem mais poder sobre você, o domínio das trevas não tem mais poder sobre você, porque o Cordeiro precisou sangrar para que esse sangue fosse colocado sobre a sua vida. Então ouça isso: na Páscoa o anjo não olhava o interior das casas, mas o sangue nas portas. A salvação não dependia de sentimentos ou comportamentos, mas da obediência em aplicar o sangue. Sabe, quando Jesus olha para você, ele não vê o seu interior, porque o próprio Jesus diz: vocês são maus e sabem dar boas coisas aos vossos filhos. Mas quando Deus te olha lá do céu, ele não vê o seu interior, ele vê a marca do sangue precioso de Jesus que foi derramado na cruz. E agora a morte não tem mais domínio sobre mim. Sabe por quê? Porque agora esse sangue de Jesus que foi derramado na cruz é diferente do sangue do cordeiro do Egito. Porque o sangue do cordeiro do Egito fazia com que a morte passasse por cima, mas o sangue do cordeiro não é apenas o sangue que faz a morte passar por cima, mas é o sangue que aniquila toda a morte, é o sangue que aniquila toda a sentença de culpa, é o sangue que nos faz permanecer livres e libertos na presença daquele que tudo pode fazer. Quem crê nisso pode levantar suas mãos e glorificar Jesus. Ah, querido, o sangue de Cristo é superior ao sangue do Cordeiro Pascal. Hebreus 9:12 diz que o sangue de Cristo garante a redenção eterna. Então a salvação não é algo volúvel. Um dia eu estou salvo, outro dia eu não estou salvo. Um dia eu tenho a marca do sangue, outro dia eu não tenho a marca do sangue. Nada disso, porque quando Deus te olha, Ele não vê o seu interior, Ele vê o sangue. Ele vê a marca do sangue em você. Então quando
João olha para Jesus e dá essa declaração. Nós aprendemos que o sangue do Cordeiro é o sinal que nos livra da morte. O céu não analisa o seu histórico, mas procura a marca do sangue. Meu Deus. Vou repetir isso aqui: o céu não analisa o seu histórico, mas procura a marca do sangue. Sabe por quê, irmãos? Nós vamos errar, nós vamos falhar. O que nós não podemos é brincar com o sacrifício de Jesus. Porque também tem muitas pessoas pensando: já que o sacrifício de Jesus é perfeito, definitivo e eterno, para que não haja méritos em você. Mas não podemos brincar com o sacrifício de Jesus. Se você ler Hebreus 10, lá diz sobre aqueles que pisam no sacrifício de Jesus. É um texto muito forte. Então, para que nós possamos viver a plenitude da bênção de Jesus na nossa vida, nós precisamos permanecer valorizando o sacrifício do Cordeiro na cruz do Calvário. Porque o céu, diga comigo, o céu, grite mais alto: o céu não analisa o meu histórico, mas procura a marca do sangue. Quem pode glorificar a Jesus por isso? Por que sangue? Por que sangue? Deus não poderia usar outro mecanismo? Deus não poderia usar outro mérito? Não, mas Ele usou o sangue. Sabe por quê? A Bíblia diz que sem sangue não há vida. Sem sangue não há remissão de pecados. E sangue é o máximo que um ser pode dar de si. Porque os seus recursos podem acabar, tudo pode acabar, mas se tiver sangue tem vida. Mas Jesus decidiu entregar até a última gota de sangue, porque a vida está no sangue de Jesus que nos livra da morte. O sangue de Jesus é o bilhete de entrada para a eternidade. Sem Ele ninguém é salvo. Nós somos salvos pelo sangue de Jesus. É o sangue que nos lava, é o sangue que nos purifica, é o sangue que nos liberta e é o sangue que nos salva. João, trazendo essa declaração, ele responde uma questão que ficou há séculos entoando sem que houvesse uma resposta. Porque o salmista pergunta que o preço para pagar pelo resgate de uma alma era caríssimo. E nem todas as riquezas deste mundo, se fossem organizadas em um mesmo lugar, seriam suficientes para pagar pelo preço, pelo resgate de uma alma. Porque uma alma é mais valiosa que o mundo inteiro. Então o salmista, no Salmo número 49, você pode anotar e ler na sua casa, ele pergunta: o que nós faremos para pagar pelo preço de uma alma? Todos os recursos do mundo seriam insuficientes. E aí Pedro vem e responde na sua primeira carta dizendo: vocês não foram comprados com coisas corruptíveis como ouro e como prata. Vocês não foram comprados com coisas corruptíveis que perecem, que se desfazem, mas vocês foram comprados com o precioso sangue de Jesus Cristo, como de um cordeiro imaculado. Por que imaculado? Porque ele foi tentado, mas ele não pecou. Ele é perfeito, ele foi um sacrifício perfeito, e aquele sangue que foi derramado na cruz, ele rasgou o véu de alto a baixo, e hoje nós temos acesso à presença daquele que nos amou primeiro, porque o sangue foi derramado para a glória de Deus. Aleluia! O sangue foi derramado para a glória de Jesus. O sangue é o sinal que nos livra da morte. Terceira coisa que nós aprendemos sobre a declaração de João, que o Cordeiro precisava morrer em nosso lugar. E essa foi uma morte muito dolorosa. Essa foi uma morte humilhante, mas ele foi até o final, e se cumpre a profecia de Isaías, que ele foi levado como ovelha muda ao matadouro, e perante os seus tosqueadores ele não abriu a sua boca. Nós temos o costume de nos defender de acusações, de falsas acusações, só que Jesus não estava preocupado com isso, ele estava enxergando o propósito. Jesus não precisava se defender, ele não precisava abrir a sua boca, porque ele sabia
que ao terceiro dia ele iria ressuscitar. Isaías profetizou em Isaías 53:7 que como um cordeiro mudo Jesus não abriu a sua boca. Mateus 27:14 diz que Pilatos perguntava para Jesus: você não vai se defender contra essas acusações? E a Bíblia diz que ele não respondeu palavra, e a sua rendição era voluntária. Sabe por que ninguém matou a Jesus? Ele mesmo se entregou. E ele diz para os seus discípulos: ninguém tem um amor maior do que esse, de dar a vida pelos seus amigos. Eu tenho poder para dar, mas eu também tenho o poder para retomar. Ele sabia que ao terceiro dia ele iria ressuscitar. Mas por que Jesus precisou morrer? Porque a morte dele seria uma morte substitutiva. Desde o Antigo Testamento, um inocente precisava morrer pelo culpado, e Jesus precisaria morrer em nosso lugar para vencer o domínio das trevas e da morte. Segundo Coríntios 5:21 diz que aquele que não tinha pecado foi feito pecado por nós. Cristo tomou o nosso lugar como cordeiro que substituía o pecador no altar. Imagine, irmãos, alguém que nunca experimentou o pecado, se fez pecado por nós. Que amor é esse, irmãos? Esse é um amor que nós precisamos celebrar a cada dia. Esse é um amor que nós precisamos valorizar, porque é um amor que entrega a sua própria vida. Porque existia uma acusação, existia uma sentença que estava sobre nós. Romanos 3:23 diz que todos pecaram e foram separados da glória de Deus. Existia uma dívida que nos era contrária, mas quando Jesus morre na cruz, ele rasgou essa dívida, pagando-a no nosso lugar. João 19:30, a palavra de Deus diz que quando Jesus estava agonizando na cruz, antes de morrer, ele diz: tetelestai, está consumado, a dívida foi paga. Eu vi um vídeo muito interessante essa semana sobre isso, que foi até mandado no nosso grupo de homens bereanos, que essa não é uma declaração muito simples, como se fosse apenas: eu terminei minha obra na cruz e acabou. Porque antigamente, quando alguém tinha uma dívida, essa pessoa era levada até a justiça, e era um pouco diferente dos dias atuais, porque hoje se você tem uma dívida, seu nome vai para o SPC, vai para o Serasa, mas não acontece nada com você, você só fica inativado, negativado. Você só não pode ter um crédito, e você sempre tem um credor batendo na sua porta. Hoje não é mais sobre a porta, hoje é sobre o seu telefone tocando 24 horas, porque você sempre vai estar amarrado com alguém quando você tem uma dívida. E a nossa condição pecaminosa era muito mais profunda e muito mais séria, porque antigamente, quando alguém tinha uma dívida, ele era levado até as autoridades, e aquela pessoa teria que pagar, às vezes com a sua própria vida. A sua sentença seria uma sentença longa. Quantos se lembram da viúva de Eliseu, quando ele vai lá dizendo, ela fala: meu senhor, o meu marido foi morto e agora os credores estão batendo a minha porta e eles querem levar o meu filho, porque a dívida teria que ser paga de qualquer jeito. A pessoa não ficava apenas negativada no cartório de Jerusalém, não, ela teria que pagar com a sua própria vida, teria que ser presa, teria que ser condenada. E quando a pessoa era levada para as autoridades, existia o escrito da dívida, era um documento, que a pessoa teria que pagar uma sentença muito longa. E quando essa pessoa pagava toda essa sentença, esse documento chamado escrito da dívida, era levado novamente aos magistrados, e ali ele escrevia uma palavra, tetelestai, dizendo: toda a sua dívida foi quitada, porque você já pagou a sua pena. Então quando Jesus dá um brado na cruz dizendo tetelestai, o escrito de dívida que nos era contrário, ele carimbou dizendo: agora já não há mais nada contra você, agora você está livre, agora você está liberto para viver, para me adorar, para me servir, porque Jesus morreu em nosso lugar, e a condenação da morte e do pecado foram pagas através
do brado de Jesus na cruz, dizendo: está consumado. Cristo não morreu como vítima, Ele morreu em nosso lugar. Quando o véu do templo se rasgou, o acesso foi aberto, e hoje você está aqui, você pode entrar no Santo dos Santos. No Antigo Testamento, só o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos, e se ele estivesse em pecado, ele caía lá mesmo e alguém puxava ele por uma corda, porque ninguém era digno de entrar no Santo dos Santos. Mas o escritor aos Hebreus diz que nós temos liberdade e ousadia para entrar no Santo dos Santos. Pelo quê? Pelo sangue de Jesus, que é o nosso sacerdote eterno e perfeito, que preparou o caminho. Diga: Ele preparou o caminho, e hoje eu tenho acesso à presença de Jesus. Quem pode celebrar Jesus por isso? Glória a Deus. E por último, que nós aprendemos com a declaração de João, que o Cordeiro de Deus não apenas morreu, mas triunfou sobre a morte. Quando João Batista aponta e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele não está apenas anunciando um profeta ou um mestre, ele está revelando o sacrifício definitivo. Preste atenção: aquele que viria não apenas para perdoar os pecados, mas para destruir a raiz do pecado, a morte. Porque a raiz do pecado é a morte. O Cordeiro venceu onde o homem caiu. Desde o Éden, a morte passou a reinar como consequência do pecado. O ser humano estava separado de Deus e estava preso sobre o domínio da morte espiritual. Olha o que diz o escritor aos Hebreus, capítulo de número 2, versículo de número 14: para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. Então, quando o Cordeiro de Deus vence a morte, ele vence o diabo, e agora ele passa a reinar sobre a morte também. A morte não domina mais a nossa vida, porque essa era a nossa condição, mas ele morreu ao terceiro dia, ressuscitou, e a palavra de Deus diz: onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? A morte foi tragada pelo Cordeiro que ressuscitou ao terceiro dia. A morte que reinava desde o Antigo Testamento, os homens não tinham o que nós temos hoje. Somente alguns tinham acesso à presença de Deus, porque a morte pairava sobre todos. Mas quando o Cordeiro venceu ao terceiro dia, ele tomou a chave da morte, ele triunfou. E hoje nós temos vida, e vida em abundância. Quem pode glorificar Jesus por isso, irmãos? O poder de Jesus é tão absoluto que ele transforma o túmulo em berço de eternidade. Somente o cristianismo tem essa doutrina, mas nenhuma outra religião no mundo. Se você for lá no túmulo de Buda, vai estar escrito: aqui jaz Buda. Se você for no túmulo de Maomé, vai estar escrito: aqui jaz Maomé. Mas se você for no túmulo de Jesus, vai estar escrito: ele não está aqui, porque ele ressuscitou. Ele ressuscitou e vive para todos sempre. Para os que estão nele, a morte não é o fim, mas uma passagem. Então, quando o Cordeiro vai levar do mudo ao matadouro, é porque esse mesmo Cordeiro um dia iria triunfar sobre a morte. Eu quero que você vá comigo para Apocalipse, capítulo de número 5, a partir do versículo de número 1, porque ele morreu como um cordeiro, e as pessoas pensavam: já se foi a esperança, aquele que nós achávamos que era o remidor de Israel agora morreu, mas ele ressuscitou ao terceiro dia, e não apenas como um leão, mas ele ressuscita também como um cordeiro. E aqui em Apocalipse 5, nós vamos ver que esse cordeiro tem autoridade. Quem achou diz amém. A palavra de Deus diz: e vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. O louvor pode subir aqui já. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? Versículo 3: e ninguém no céu, e nem na terra, e nem debaixo da terra podia abrir o livro e nem olhar para ele.
E eu chorava, diz João, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, e nem de ler, e nem de olhar para ele. E disse-me um ancião: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os selos. Versículo de número 6: e eis que eu olhei, e estava no meio do trono e dos 4 animais, entre os anciãos, um cordeiro. Quem está entendendo isso aqui? Eu vi entre os anciãos um cordeiro, e como havia sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus, enviados a toda a terra, e veio e tomou o livro da destra do que estava assentado sobre o trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostravam-se diante do cordeiro, todos eles com as suas harpas e salvas de ouros, cheios de incenso das orações dos santos, e cantavam um cântico novo: digno és de tomar o livro e de abrir os 7 selos, porque foste morto e com o seu sangue compraste para Deus homens que procedem de toda a tribo, língua, raça, povos e nações. Muita gente prega dizendo que ele morreu como cordeiro, mas ressuscitou como um leão. Não, o cordeiro é o único que foi digno de tomar o livro e abrir os selos. E esses selos aqui representam o plano soberano de Deus para a história da humanidade e o juízo final. Sabe o que vai acontecer depois que os selos forem abertos aqui? Nós reinaremos com o Cordeiro por 1000 anos, julgando todas as nações, porque ele foi levado como uma ovelha muda e um cordeiro mudo para o matadouro, mas ele ressuscitou ao 3º dia. Ele abriu o livro, ele desatou os selos, e nós reinaremos com ele para toda e toda a eternidade. Quem pode celebrar Jesus por isso nessa manhã? Digno és de abrir o livro e desatar os selos, porque foste morto, era necessário, mas com teu sangue compraste para Deus. Somente pessoas do Brasil? Não. Somente pessoas dos países da Europa? Não, gente que procede de toda a tribo, raça, povos, línguas e nações. Hoje é um dia onde toda a humanidade volta o seu entendimento e os seus olhos para aquele grande dia, onde o nosso Salvador, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, foi até o final. Ele era homem como eu e você, mas também ele era Deus. No jardim do Getsêmani ele orou: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a sua vontade, não a minha. Ele orou 3 vezes: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, todavia não seja feita a minha vontade, mas a sua. Porque a vontade do Pai não olhava apenas para o sofrimento do Filho, mas ele via cada um de nós nessa manhã. O plano perfeito de Deus para a humanidade já foi revelado através desse livro, que o Cordeiro de Deus, o único que foi digno, o único que será digno de abrir esses selos, já nos mostrou qual é o desfecho da história. E a história será concluída com a igreja e Jesus para toda a eternidade. Foi necessário que ele morresse para que eu e você vivêssemos. Fique de pé nessa manhã, eu quero orar com você.